Bem, Colossenses capítulo 1, vou ler versículo 21 a versículo 23. A palavra de Deus diz assim: E a vós outros, também que outrora éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, neste momento de culto, nós queremos entregar ao Senhor as nossas vidas e nossos corações, declarar diante de Ti que nós cremos no Teu poder, na Tua soberania, na Tua santidade, no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és a fonte de todas as bênçãos, é o centro de convergência de todo o universo, toda a criação, e é aquele capaz de fornecer sentido para a nossa vida. Nós cremos no Senhor com todo o nosso coração e cremos também na Tua palavra. Cremos que a Bíblia é inspirada pelo Senhor. Cremos que a Tua palavra é poderosa e que ela é infalível e que nós podemos confiar nela. É por isso que agora queremos pedir que abra também nossos corações para que possamos receber a Tua palavra, aplicá-la em nossos corações de verdade, de maneira a sermos impactados, tocados por ela, e isso nos ajude a viver para a Tua glória a cada dia. Em nome de Jesus, amém. O tema desta mensagem é reconciliados. É disso que o texto está falando. Nós éramos outrora inimigos de Deus. E houve uma mudança significativa que aconteceu como produto, como resultado da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. De maneira que o que houve lá transformou-nos de inimigos de Deus em pessoas que foram reconciliadas com Ele. O texto, portanto, que nós lemos é um texto que fala de reconciliação. Cá entre nós, esse é um assunto que é básico para qualquer cristão, mas ele é um assunto que vira e mexe nós precisamos trazer à tona de novo. Porque se nós não tivermos estas verdades como plano de fundo da nossa vida e do nosso pensamento, a nossa vida cristã não vai passar de uma religiosidade barata e vazia. Mas a partir do momento que nós nos lembramos e temos o coração aquecido com a verdade que fomos reconciliados por Deus, o que aconteceu para que isso fosse possível, quem nós somos agora em Cristo, então a nossa vida com Deus faz sentido. Não é só uma religiosidade, não é só uma expressão e uma repetição de rituais vazios e baratos, mas é uma vida com Deus. É o resultado, o reflexo de um coração que pulsa pelo Senhor, que foi transformado, impactado por Ele, e responde a isso agora de maneira que glorifica o nome dEle com o nosso viver. Nós falamos muito sobre santidade, falamos muito sobre pureza, falamos muito sobre andar com Deus, mas essas coisas só podem ser reais se nós nos lembrarmos dessa verdade fundamental. Deus nos reconciliou consigo mesmo pelo seu Filho Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. Então hoje eu quero relembrar vocês disso. Vocês já sabem de tudo isso. Vocês sabem muita coisa, vocês são muito inteligentes. Conhecem a palavra de Deus. Mas eu quero relembrar vocês da verdade fundamental que nós cremos, de que nós fomos reconciliados pelo Senhor. Então o texto fala três coisas. No verso 21, ele fala da condição anterior dos colossenses e de todo pecador. Qual é a condição daquele que não está em Cristo? No versículo 22, ele fala do ministério da reconciliação, como Deus nos reconciliou com Ele. E no versículo 23, ele fala de algumas evidências dessa reconciliação. Então tá fácil, né? Quem nós éramos antes, quem somos agora e quais são as consequências disso na nossa vida. Versículos 21, 22 e 23. Copiou aí? Pronto? Então nós vamos avançar. Em primeiro lugar, a condição anterior dos colossenses. Veja o versículo 21. A vós outros também que outrora éreis estranhos. Eu preciso parar nessa palavra estranho aqui para você entender o que esse texto quer dizer. Hoje, para nós, a palavra estranho já não soa bem. Mas ela não significa necessariamente a mesma coisa que significava na época do apóstolo Paulo, especialmente para os colossenses. No pensamento grego e que permeava toda a Macedônia naquela época, as pessoas entendiam, os filósofos propuseram isso, que o universo era como se fosse um mecanismo fechado.
E para os gregos, nós, seres humanos, éramos parte desse mecanismo. De maneira que, para que você levasse uma vida feliz e próspera, a sua missão no mundo era encontrar qual era a sua parte nessa engrenagem e viver de acordo com ela. Se você não encontrasse o seu lugar no universo, a partir das coisas que você tem talento e sabe fazer bem, aconteceriam duas coisas. Primeiro, você viveria uma vida infeliz. Segundo, você arrebentaria com o universo, porque você ia ser uma engrenagem meio fora do lugar. Então essa era a ideia comum deles. Essa ideia, ela era refletida nas instituições menores. Então, para aquelas pessoas, o lugar onde você está, por exemplo, a cidade onde você nasce, tinha muita importância. Porque para eles, se você nasceu lá, foi porque de alguma forma o universo quis que você nascesse ali, para que você fizesse a diferença naquele lugar, e naquele lugar você encontraria a sua razão da existência. Portanto, para aquelas pessoas, a nacionalidade, o lugar onde elas nasciam, era muito importante. E as pessoas se apegavam a isso. Mas qual é o ponto aqui que eu quero dizer? Que, da mesma forma, quando alguém saía de um lugar onde morava para ir para outro lugar, ainda que ele já estivesse lá há 20, 30 anos, as pessoas da outra cidade sempre olhavam ele como se fosse um estranho. Estranho tem a sua raiz na palavra extra, que significa algo que é de fora. Algo que não é daqui, que foi inserido, que foi acoplado, mas que não é desse lugar. E as pessoas, portanto, enxergavam um estrangeiro dessa forma. Como alguém que estava ali, precisava ser tolerado, já que estava ali. Mas, com certeza, aquele não era o lugar dele. E as pessoas faziam questão de mostrar que ele era um estranho. Então, alguém que vinha de outro lugar para cá, era alguém que não era bem visto. Que não era necessariamente bem recebido. Ele era alguém que estava estranho, que era estranho. Outra ideia dessa palavra estranho é a ideia separado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ainda que nós vivemos no mundo criado por Deus, porque é isso que está escrito no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 20, que Jesus é o criador de todas as coisas, que nele tudo subsiste. Mas ainda que nós vivamos num mundo criado por Deus, ainda que existamos, nos movamos por causa do Senhor Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas, diante dele somos tidos como estranhos, enquanto não formos reconciliados. Então essa é a ideia do texto aqui. E ele diz que essa estranheza, essa separação, é basicamente baseada na ideia de uma inimizade contra Deus. Então veja, para a Bíblia, o homem constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra é forte, mas é a palavra bíblica. Tem outros textos que falam disso. Lembra, por exemplo, de Tiago. Aquele que constitui a amizade do mundo, constitui-se inimizade de Deus. A ideia, portanto, é que diante de Deus, meus amigos e meus irmãos, não existe meio termo. Ou ele é seu amigo, ou seu inimigo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, quem não ajunta comigo, espalha. Não existe neutralidade na presença de Deus. E essa é a ideia aqui que a palavra de Deus nos está apresentando, a ideia de inimizade. E o versículo 21 diz que essa inimizade aparece de duas formas. A primeira, nós somos inimigos no entendimento. Nossa forma de pensar é inimiga de Deus. O que isso quer dizer? Se você falar para qualquer pessoa, não evangelize assim, tá? Mas vamos supor que você resolva fazer isso, né? Eu tive um colega no seminário, quase que eu falei o nome dele. Eu tive um colega no seminário, que eu não vou contar o nome dele, mas uma vez fomos evangelizar em Rio Bom. E tinha um senhor na porta da casa, e esse senhor tinha um problema na perna, então ele não conseguia levantar-se rápido. Quando o povo vinha, os maranatenses, na rua, eles corriam para dentro de casa. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia evangelizar eles, né? Mas aí ele estava com a família. Quando a gente apontou na esquina, todo mundo correu, não deu tempo dele correr, porque ele tinha um probleminha na perna, e aí o meu amigo pegou ele. Pegou ele mesmo. E ele falou assim, ele estava estudando teologia, então ele estava animado com aquelas verdades todas. E ele falou, como é que é o nome do senhor, seu fulano de tal? Ô, seu fulano de tal, o senhor sabia que o senhor é um inimigo de Deus? Deus não te ama, Deus não quer nada com o senhor está perdido. E aquele homem que tinha problema na perna levantou de um pulo só. Olha, ali foi realmente uma obra incrível que eu testemunhei. Mas ele levantou de um pulo só e ele disse, como eu sou inimigo de Deus? Pelo contrário, logo eu que todo domingo vou à missa, logo eu que todas as semanas faço as minhas boas obras, eu não sou como fulano, ciclano e beltrano que fazem isso, isso, aquilo, outro. Quem é você para achar-se melhor do que eu? Vocês crentes são muito arrogantes mesmo. E falou poucas e boas e entrou para dentro de casa andando bem. Andando bem.
Por quê? Porque quando você diz para uma pessoa, olha, a Bíblia diz que o pecador é inimigo de Deus. Ele não entende assim. E eu não entendi assim. Eu também não achava que eu era um inimigo de Deus. Mas nós sabemos disso porque a Escritura diz e por causa da nossa própria experiência. Isso quer dizer que na nossa mente nós temos uma ideia de Deus. Todo mundo tem uma ideia de Deus. E a gente até tenta se voltar para essa ideia, mas a nossa mente foi obscurecida pelo pecado, então nós não conseguimos nos aproximar dele. Então o que a nossa mente faz com relação a Deus? Primeiro, nós fazemos escolhas em que Deus não é priorizado. Nós usamos a nossa mente para escolhas em que Deus fica de fora. Segundo lugar, nós buscamos coisas e fazemos coisas onde Deus não é honrado. Terceiro lugar, nós pensamos uma série de coisas que desagradam a Deus constantemente. E em quarto lugar, e essa talvez seja a pior forma, nós criamos um Deus conforme a nossa própria conveniência. Veja, muitas pessoas acreditam em Deus, mas o nosso tempo, o tempo pós-moderno, não é o tempo onde as pessoas se tornaram ateístas, não é esse tempo. O tempo pós-moderno é onde as pessoas redefiniram o significado de Deus. Deus é uma palavra que hoje pode significar qualquer coisa, de acordo com a mente de quem imagina. Então esse é o problema de sermos chamados inimigos de Deus no entendimento. Nossa mente fabrica deuses e anda de acordo com as regras desses deuses, que normalmente são regras muito favoráveis à nossa própria maneira de enxergar o mundo. Então essa é a verdade aqui. A segunda verdade é que a Bíblia diz que nós éramos inimigos nas nossas obras malignas. Agora pensa na vida de Paulo um pouquinho, porque ele está escrevendo, ele está falando, nós éramos inimigos. As nossas obras eram malignas. Só que o apóstolo Paulo era um judeu zeloso da lei. É o que tal que eu queria muito que você prestasse atenção. O apóstolo Paulo não era um devasso, que ia nos bailes funks lá de Israel, e depois ele ia para as baladas, e ele fazia todo quanto é tipo, ouvia músicas proibidas, e via filmes proibidos também, coisas dessa natureza. Não era essa a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo era um religioso. Era um homem que seguia de maneira zelosa, de maneira criteriosa, a rigor, os critérios e as categorias impostas pelos mestres da sua época. Ele era, segundo o que nós enxergamos na própria palavra de Deus, alguém que estava pronto para se tornar um próximo rabino do seu povo, da sua religião. Seria alguém importante em Jerusalém, mas ele hoje considera as suas obras como sendo obras malignas. Por que disso? Meus irmãos, e aí que está, mais uma vez, como eu disse, né? A nossa tendência quando falamos de pecado é nos comparar com os demais. Você fala, eu sou ruim, mas eu nunca matei ninguém, não é? Eu sou ruim, mas puxa, o fulano de tal é bem pior do que eu. Eu sou ruim, mas eu vou te falar, tem uns aí que são ruins ao quadrado. Então, eu não sou tão ruim assim, porque nós nos comparamos com pessoas piores do que nós. Mas é exatamente nessa comparação que está a perversidade. Sabe por quê? Porque dentro disso está implícito o seu orgulho próprio. A ideia de que você é capaz, de que você é bom. É aí que está a essência do pecado. Na ideia de que você, como criatura, pode fazer coisas boas a parte do Criador, de quem toda a fonte de bem, de justiça e de santidade vem. Então a ideia aqui é exatamente essa. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 7, onde as pessoas se apresentam diante de Jesus. O Senhor Jesus diz que isso irá acontecer, né? E elas falam, Senhor, em seu nome nós profetizamos, expelimos demônios, fizeram milagres. E o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora veja, o Senhor Jesus não fala assim, não, mentira, você não expulsou nenhum demônio. Na verdade, aquilo lá era tudo falcatrua. É possível que talvez eles tivessem expulsado mesmo. Mas o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eu não vos conheço. Por isso que a Bíblia diz que a vida eterna está em conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Porque quando nós tentamos fazer coisas boas à parte de Deus, que é a fonte de toda bondade, o que nós estamos fazendo é inimizade contra Deus. Querendo fazer Deus engolir a nossa própria forma de agir. Dizendo para Deus que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos dele para nos ajudar em nada. Só precisamos que ele nos aceite, porque nós já somos bons o bastante. É aí que está o orgulho. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, por causa das nossas obras. Ainda que as nossas obras sejam malignas. Ainda que a gente ache que as nossas obras sejam boas, melhor dizendo. Quando a gente lê lá o filho pródigo, por exemplo, na parábola do filho pródigo, nós normalmente pensamos logo na perversidade do filho que pegou os seus bens e saiu de casa. Lembra da parábola do filho pródigo? Mas qual dos dois filhos era ruim? E a resposta certa é, os dois.
Um era perverso e manifestou isso através da sua rebelião expressa e foi embora. E o outro era perverso e era perverso na casa do pai. E eles descobriram isso quando o filho mais novo voltou para casa. E ele demonstrou que tudo que ele fazia, fazia por interesse. Na verdade, não havia amor pelo pai. Os dois eram perversos. Ambos os tipos. Os religiosos e os não religiosos. Os apóstolos Paulos da vida e os Judas Iscariotes da vida. Sem Cristo, estão todos perdidos, inimigos de Deus. Por mais que isso soe forte, é isso que está escrito no versículo 21. Nós éramos estranhos, inimigos no entendimento e pelas nossas obras malignas. Só que o versículo 22 apresenta um outro quadro. Então veja o versículo 22. Agora, porém. Esse porém faz toda a diferença no texto. Por quê? Porque ele é uma conjunção adversativa. Ele está mostrando agora uma outra realidade que vai fazer contraste com a primeira. Agora, porém. Gente, isso aqui tem algumas conjunções na Bíblia que elas fazem toda a diferença. Eu já tentei te explicar, mas eu vou tentar te explicar de novo. Você vai no médico e o médico está dizendo que você está com uma doença gravíssima. E aí ele fala, olha, essa doença é essa, e essa doença, a chance de cura é mínima, e ela afeta isso, isso, isso e isso. Nessa hora você já tem lágrimas lá. Mas aí no fim de toda essa explicação ele fala assim, porém, você entende o que esse porém quer dizer? Na hora que ele fala, porém, você já saca o talão de cheque do bolso. Olha, eu pago, eu compro o remédio que for preciso, eu viajo para onde for. Por quê? Porque esse porém é o que te dá esperança. Então aqui ele está dizendo, olha, nós éramos e somos naturalmente estranhos, inimigos de Deus, porém. E é isso aqui que faz os nossos olhos brilharem de novo. Ele vos reconciliou. Então, aqui, a segunda verdade é a verdade da obra da reconciliação. Veja, reconciliação significa se aproximar. Significa trazer para perto. E é mais do que só trazer para perto, é estabelecer uma harmonia positiva. É fazer com que as coisas fiquem bem novamente. Antes havia apenas distância, antes havia estranheza, antes havia inimizade. Agora, porém, existe reconciliação. Não sei se você já passou pela experiência de ser inimigo de alguém. Eu era muito brigão. Agora eu sou legal, né? Sou convertido. Mas eu já tive inimigos. E com alguns deles eu tive a oportunidade de fazer as pazes. E é muito legal quando uma pessoa com quem antes você se dava tão mal, de repente se torna uma pessoa próxima sua. E às vezes se torna inclusive um grande amigo seu. A ideia é exatamente essa quando a palavra diz reconciliação. Mas eu queria muito que você percebesse que tanto na minha Bíblia como na sua, seja qual for a versão, a palavra reconciliou está no passado. Vos reconciliou. Eu quero dar um destaque para isso. Aqui a ideia é de que a obra está consumada. No passado, na nossa língua, tem uma ideia importante, mas na língua bíblica tem uma ideia mais importante ainda. O significado dessa palavrinha aqui é que algo aconteceu de forma pontual no passado, e isso que aconteceu de forma pontual tem os seus efeitos duradouros e permanentes. Então, quando a Bíblia diz Deus nos reconciliou, quer dizer que é uma obra feita, cujos efeitos permanecem para sempre. Então, essa é a ideia da palavrinha reconciliou aqui. Significa que a obra está consumada, ou seja, não resta nada para ser feito. A obra está completa, pronta, cabal, definitiva. Deus nos reconciliou com Ele. Essa é a ideia. Então, nós somos reconciliados com Deus. Na nossa salvação existem aspectos que ainda vão acontecer. Ok? Existem aspectos que ainda vão acontecer. A salvação na Bíblia se refere tanto ao que já aconteceu, como se refere também à salvação no tempo presente, como se refere também à santificação e glorificação futura. Mas aqui nós estamos falando de algo que já aconteceu. E a pergunta é, quando e como Deus fez isso? Vou dar algumas respostas que estão no texto. Primeira delas, a Bíblia diz que nós somos reconciliados no corpo da sua carne. Corpo da carne de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Se você ler, nós não lemos, né? Mas se você ler os versículos anteriores, é de Jesus que o texto está falando. Então nós somos reconciliados no corpo da carne do Senhor Jesus Cristo. Então essa aqui é a primeira ideia, a ideia da humanidade de Cristo. Fomos reconciliados com Deus porque o Senhor Jesus Cristo se fez carne. Se fez um de nós. Essa é a ideia. Ele padeceu, ele sofreu, e sofrimentos seguidos até chegar o momento em que ele morreu.
Aqui existe uma doutrina, eu não vou expor ela agora, não é? Mas está muito claro aqui uma doutrina que a gente chama de união hipostática. Os teólogos usam essa expressão. O que isso quer dizer? Que o Senhor Jesus Cristo é o Deus primogênito de toda a criação. É o Criador de todas as coisas. É a imagem do Deus invisível, como diz o versículo 15. É aquele a partir de quem todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Ele é Deus, ele é divino. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo está nos ensinando, que esse Deus se fez carne. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele era Deus. Mas era o Deus encarnado. Quando olhávamos para ele, era um homem. Mas aquele homem era Deus. Era o Filho de Deus entre nós. Por isso que a gente chama de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus esteve entre nós. Como um de nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a ideia que ele precisava ser homem para poder assumir o nosso lugar. Para poder morrer em nosso lugar. E os efeitos da sua morte serem, então, colocados e aplicados sobre a vida de todo aquele que crê. Só que não é só na sua humanidade. Na verdade, o ponto crucial desse texto é aqui, ó, mediante a sua morte. No corpo da sua carne, mediante a sua morte. A morte de Cristo. Então aqui eu vou responder a pergunta. Quando foi que Deus nos reconciliou com ele? Segundo a Bíblia, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Está no texto. Você está percebendo aí o que o texto está falando? O texto está dizendo, nos reconciliou com ele, quando? No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Isso significa para nós que essa palavrinha reconciliou, a reconciliação foi operada lá na cruz. Não foi quando você se converteu. Quando você se converteu, a justificação, ou melhor dizendo, a reconciliação foi aplicada na sua vida. Mas ela aconteceu de fato lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus mesmo falou que os pecados do seu povo seriam colocados sobre ele, quando ele fosse levantado da terra. Então, para Deus, desde quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós já estávamos, ou pelo menos oficialmente falando, a reconciliação já estava efetuada. O que ele fez na sua vida e na minha vida quando a gente creu? Ele aplicou isso. Isso se tornou realidade no tempo e no espaço. Mas isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor Jesus disse lá na cruz, está consumado. Porque tudo que precisava ser feito já foi feito lá. Não resta mais nada para ser feito depois. Portanto, nesse texto, a reconciliação aconteceu na cruz e a morte de Cristo, portanto, tinha esse propósito. Reconciliar o povo eleito de Deus com Deus. Irmãos, nós falamos muito da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, meio que de forma mística, né? Não é? Sangue de Jesus tem poder. Não é assim que a gente fala? Oh, Senhor, me cobre com seu sangue. As pessoas falam isso para todo lado aí. Elas falam isso para todo lado. Mas a ideia que eu queria te mostrar aqui é que essas coisas, para quem é crente, já aconteceram de forma definitiva. Elas não têm que acontecer de novo. Eu vou falar uma coisa agora que alguns vão ficar bravos comigo, tá? Vocês me desculpem. Quando eu falo isso, vocês arregalam o olho, né? O que será que ele vai falar? Mas o que eu estou querendo dizer é, crente de verdade não precisa de culto de libertação nenhum mais. Sabe por quê? Porque ele foi liberto mediante o que aconteceu na cruz. Você está entendendo isso? Então, o que eu estou querendo te mostrar é que nós já fomos libertos. É que os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo já foram aplicados sobre nós. Que a obra da reconciliação já está completa. Se nós ainda somos escravos dos demônios do passado, é porque o Senhor Jesus Cristo ainda não agiu. Porque quando ele age, ele liberta totalmente. Meus irmãos, quantos exemplos nós temos disso? Pessoas que antes de Jesus eram entregues aos vícios terríveis. E depois do Senhor Jesus Cristo simplesmente se libertaram deles. Quantos exemplos de pessoas que antes eram violentos, eram terríveis, eram cruéis. E agora foram transformados, porque Jesus liberta. Quando vamos a Jesus, ele quebra todos os grilhões. Não sobra mais nada. Não estamos mais debaixo do jugo do pecado, nem da escravidão, nem do diabo, nem da carne, nem do mundo. Porque o Senhor Jesus nos reconciliou consigo na cruz, de forma completa e cabal. Então, eu estou dizendo isso para você, para que você entenda que o que o Senhor Jesus fez é completo. Completo. O que acontece na nossa vida agora é uma apropriação e uma transformação mediante aquilo que ele já fez. Essa é a ideia da Bíblia. A santificação tem a ver com isso. Você foi chamado, você está na posição de filho do rei,
procure agora andar de forma coerente com a posição que você já ocupa diante de Deus. Essa é a ideia aqui. Tá? Tem versículos na Bíblia que falam disso. Efésios 4:1, por exemplo, fala disso. Fala assim: olha, ande de forma digna da vocação a que fostes chamados. O que significa isso? Olha, vocês foram colocados numa posição maravilhosa. Ande de acordo com isso. Se você é filho do rei e existe um grande banquete na cozinha da sua casa, não é coerente buscar seu almoço no lixo. Você entende o que eu estou te mostrando? O Senhor Deus nos colocou nessa posição, fomos reconciliados. E a Bíblia diz que nós somos reconciliados para um propósito, para apresentar-nos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então esse é o resultado da reconciliação. Nós vamos ser apresentados diante dele de forma santa, inculpável e irrepreensível. Como isso é possível? Porque todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus na sua morte. De maneira que não resta acusação para os filhos de Deus. Você entende isso? Quando você chega na presença do Pai, não há acusação. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo escrito de dívida que constava contra nós, está escrito no capítulo 2 de Colossenses. O Senhor Jesus encravou na cruz. De maneira que não resta mais acusação e, portanto, não resta mais condenação. Jesus Cristo nos livrou de tudo isso. Então, essa é a resposta aqui. Bem, finalmente, o versículo 23, vou terminar com ele. Esse versículo fala das evidências da reconciliação. Veja o que diz o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja algumas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, quem são essas pessoas que foram reconciliadas? Primeiro, as que permanecem na fé. Essa é a primeira verdade. As maravilhas que desfrutamos à medida que permanecemos na fé, que recebemos. Essas coisas, elas são reais, elas são verdadeiras, elas são maravilhosas. Mas elas só acontecem àqueles que permanecem firmes. Agora veja aqui. Uma continuidade é a evidência que demonstra que somos o bom solo que recebeu a semente. Meus irmãos, ouça isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é que você pode deixar de permanecer. É que quem não permanece, não foi reconciliado. Porque quem foi reconciliado, permanece. Então essa é a ideia do apóstolo Paulo nesse texto. Lembra que o Senhor Jesus contou a parábola do bom semeador, né? E aí ele falou do solo que ficava na beira do caminho, do solo pedregoso, do solo espinhoso, mas falou também daquele solo fértil, daquele solo onde a semente cai e frutifica, a 30, 60 e a 100 por um. Nós com certeza conhecemos aqueles que talvez foram solos pedregosos, não tinha raiz. Ou aqueles solos espinhentos, de maneira que sufocou aquilo que estava começando a crescer. Mas quando o solo é bom, ele frutifica e frutifica de maneira permanente. Então o apóstolo Paulo está dizendo, quem permanece na fé, alicerçado e firme, é quem foi reconciliado. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é a respeito da genuinidade do evangelho. Tem uma frase nesse texto aqui que pode soar estranha para você. Porque o versículo fala assim, ó, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aqui está um problema. Naquele tempo do apóstolo Paulo, o evangelho não tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Tem outro problema. Hoje, o evangelho não foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Você pode ter certeza que tem muitas criaturas do Senhor que ainda não ouviram o evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma verdade. Então o que a Bíblia quer dizer quando fala que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu? O apóstolo Paulo está fazendo uma hipérbole, e o que ele quer é mostrar para aquelas pessoas a respeito do evangelho que estava sendo pregado e era o evangelho verdadeiro. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, vocês aí em Colossos estão inventando um novo evangelho, mas o evangelho verdadeiro é aquele que todo mundo está ouvindo ao redor do mundo aí. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Você entende o que eu estou falando aqui? É como se eu estivesse falando assim, para de ficar procurando novidade. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que está sendo pregado em todos os lugares por onde eu tenho passado. É mais ou menos essa a ideia. Então ele está falando assim, o evangelho está sendo pregado em todo mundo. Mas quando ele fala todo mundo, ele está falando a respeito do fato de que o evangelho está sendo pregado em vários lugares. Quando você fala assim, todo mundo estava na igreja hoje, você não quer dizer que 7 bilhões de pessoas entraram aqui no templo, nem cabe.
O que você quer dizer com todo mundo estava na igreja? Você quer dizer todas as pessoas dentro daquele grupo que você espera. Você está falando de forma genérica. É a mesma coisa aqui. Ele está dizendo assim, olha, o evangelho genuíno é aquele que tem sido pregado por aí. Mas vocês aí estão inventando um novo evangelho. E esse novo evangelho não é o evangelho que salva. Então aqui a gente tem um ensinamento muito claro. E o ensinamento é, cuidado com essas novidades. Ei, meus jovens adolescentes, mania que vocês têm de procurar novidade. Tudo que é novo, pastor, tem um negócio novo aí que é legal. Cuidado com as coisas novas demais. Porque o evangelho que salva é o mesmo que está sendo pregado há 2000 anos já. O seu evangelho novo pode te levar para um inferno bem velho. Credo, né, pastor? Desculpa. Mas a verdade é essa mesmo. A verdade é que o evangelho que salva é o evangelho de sempre. É o bom e velho evangelho. São as belas e antigas doutrinas da graça. São elas que trazem salvação. Todos os dias surge alguém pregando novidades. Desconfie disso. Tem gente que chega na igreja e fala assim, olha, eu quero trazer uma revelação aqui nesse texto que ninguém nunca viu antes. Eu já nem ouço. 2000 anos de igreja, ninguém nunca viu o que esse cara vai falar, é porque tem alguma coisa errada. Aliás, uma das grandes características das seitas que existem ao nosso redor hoje em dia é que eles receberam uma revelação que ninguém antes deles receberam. Pode perceber, toda seita começa assim. Alguém que teve uma visão que ninguém antes viu. Alguém que recebeu algo que ninguém antes recebeu. Alguém que recebeu a visita de um anjo que ninguém antes conhecia. E aí agora, a partir daí, começa a pregação. Normalmente, isso é um indício de que existem heresias envolvidas no processo. E crer em heresia não salva. Não basta ter fé. É preciso ter fé na verdade. Caso contrário, a nossa fé não vai resolver nenhum problema nosso. Finalmente, as pessoas que foram reconciliadas com Deus têm uma nova esperança. Porque o versículo diz isso. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Veja, a pessoa que foi salva, reconciliada com Deus, tem um novo sentido para a vida. Por isso que aqui em Colossenses, lá no capítulo 3, vai falar assim, pense nas coisas lá do alto. Por quê? Porque agora nós temos uma nova esperança. Irmãos, por trás de todos os grandes materialistas que passaram pelo mundo, dizendo que nós somos apenas matéria, e após a matéria não existe mais nada, e não existe nada além da matéria, e por trás de tudo que eles ensinavam por conta disso, o epicurismo, por exemplo, que falava a respeito de você viver uma vida centrada, ou pelo menos buscando um prazer equilibrado, depois isso foi distorcido e transformado no hedonismo que a gente conhece hoje, ou seja, a vida que busca o prazer. Por trás de tudo isso existe uma verdade. Essas pessoas estão em desespero. O que é a busca pelo prazer? É a certeza de que como não há nada além daqui, a gente passa por esse mundo cheio de dores, procurando colher uma ou outra rosa para alegrar a nossa vida, que é triste e infeliz durante o seu curto período de existência. Mas a pessoa que crê em Jesus tem esperança. Por quê? Porque o Evangelho nos deu. E porque nós podemos pensar agora nas coisas lá do alto. Finalmente, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo é ministro do Evangelho. A palavra ministro aí é a palavra diácono, servo. É a ideia de um garçom. Significa que é alguém que serve. E ele diz que serve o evangelho. E é mais ou menos essa a ideia mesmo. É como se o mundo estivesse às traças. Mas nós estamos servindo ao mundo ao nosso redor algo que pode dar esperança. Então você se torna um ministro de Deus. Alguém que serve. É como se o mundo estivesse alimentando de lixo. E nós sirvamos o banquete do evangelho às mesas das pessoas. Porque é isso que pode dar esperança para elas. Então, nós fomos reconciliados por Deus. Eu vou dar algumas aplicações aqui para concluir. A primeira delas, reconciliação vai além de perdão de pecados. O que eu quero dizer? Normalmente nós temos o perdão como algo que reduz a inimizade para uma situação neutra. O que é perdão? É assim, antes você não gostava daquela pessoa, agora você perdoou ela, então você suporta ela. Isso é perdão. Antes, você não queria vê-la pintada de ouro. Mas você fala assim, agora eu perdoei. Porque eu perdoei e eu não quero mais me vingar dela. Mas também não quero nada com ela. Não é assim que a gente faz? Tem nada contra ela, mas também não tem nada a favor. Não é assim que a gente faz? Essa é a nossa ideia de perdão. Mas para a Bíblia, o que Deus fez conosco foi mais do que isso. Ele nos reconciliou com Ele. Ele nos aproximou, Ele nos trouxe para perto, Ele nos deu os privilégios da comunhão. Então isso é a reconciliação bíblica. Antes você era inimigo, mas agora você é amigo de Deus. Então, a reconciliação nos transformou.
Se antes éramos inimigos, somos amigos. Se antes o nosso entendimento servia para a inimizade, agora ele foi iluminado por Deus. E as nossas obras que antes eram malignas, versículo 21, agora são obras que glorificam a Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou isso? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Porque essas agora são as nossas obras. Porque nós fomos reconciliados. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que existem dois momentos de reconciliação, como eu disse. O primeiro e fundamental é a morte de Cristo. E o segundo é o da nossa conversão. Mas na morte de Cristo na cruz, Deus já operou o que tinha que ser operado a nosso favor. Quando cremos, aquilo que ele operou lá se torna aplicado na minha vida, no tempo e no espaço. Aquilo que aconteceu lá se torna real para mim. Essa é a verdade aqui. Portanto, a obra de Deus foi realizada na cruz de maneira cabal. E agora ela é aplicada na nossa vida. Cabe-nos, portanto, andar de forma coerente com o que Deus fez de nós. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Que nós somos amigos de Deus. Que agora, nós, assim como o Pai e o Filho são um, nós somos um com Ele, no sentido de que a nossa comunhão com Deus agora é uma comunhão perfeita e não existe nada mais que possa impedir por causa da cruz. Mas a ideia aqui é, se nós somos tudo isso, andemos de forma digna disso. Você não espera ver um presidente da República andando descalço no meio da rua. Por quê? Porque não é equivalente com a sua posição. Entende o que eu estou te dizendo? Então, a ideia aqui é essa. As pessoas às vezes acham que não conseguirão. Pastor, nós não conseguimos fazer isso. Eu não consigo viver para a glória de Deus. Mas nós conseguimos. Eu vou dizer por quê. Porque não somos nós que operamos. É Deus quem opera. Essa é a verdade da Bíblia. O poder de Deus, mediante o operar do Espírito, mediante o operar da nova natureza em nós. Não tem a ver, meus irmãos, a vida com Deus, com a força da nossa disciplina, com a firmeza do nosso caráter. Qualquer ímpio faz isso. Tem a ver com o Espírito Santo e o poder de Deus transformando o nosso coração. Deus faz isso na vida de quem pertence a Ele. Deus faz isso. Então nós podemos viver para a glória de Deus, porque Ele nos dá o poder para fazer isso. Tudo que nós fazemos, fazemos no poder de Deus, na dependência de Deus. Tem mais duas aplicações. A primeira, esse versículo deve nos levar a evangelizar, sabia disso? Se aqueles por quem Jesus morreu vão receber infalivelmente os benefícios da morte de Cristo, basta pregar. Porque Deus vai fazer a obra que tem que ser feita. Deus faz a obra quando a palavra dele é pregada. E a gente precisa crer nisso. E finalmente, nós podemos e devemos glorificar a Deus, porque em nossa inimizade Ele nos buscou. Ouça bem o que eu estou te falando. A Bíblia não conta a história de um homem que está buscando a Deus. Não conta essa história. A Bíblia conta a história de um Deus que veio buscar os homens. Essa é a história que a Bíblia conta. De Deus que está buscando pecadores. Desde lá do Éden, quando Adão pecou, Adão começou a fugir de Deus. Mas desde lá, nós temos Deus indo atrás, buscando, restaurando e trazendo para perto. Foi assim que Deus fez com você e comigo, se você já creu em Jesus. Ele veio até mim, Ele me buscou, Ele me transformou e Ele me trouxe para perto dele. Essa é a realidade de todo aquele que é crente de verdade no Senhor Jesus Cristo. Então, ei, se você é salvo, coloque as mãos para cima e dê glória a Deus, porque Ele veio até você e Ele te chamou para a sua presença. Que Deus te abençoe ricamente. Nós estamos terminando esta mensagem. Eu quero fazer só uma oração e na sequência nós vamos dar continuidade ao culto. Só vou orar brevemente. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos reconciliou. E nós te damos graças pela bênção tremenda, a verdade incrível, de que na cruz nós fomos aproximados pelo sangue do nosso Salvador. Nós confessamos o nome de Jesus com todo o nosso coração. E queremos viver, como diz a tua palavra, de maneira santa, reta e irrepreensível na tua presença. Porque o Senhor é digno disso. E porque agora podemos fazer isso, porque o Senhor transformou o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.